Eu vou tentar ser o mais sucinto possível para responder as suas perguntas, tá? Você pergunta aqui de que formas é possível colaborar com vocês. Exatamente com os exemplos que você dá. É possível fazer indicação de pautas, envio de releases, é, comentar sobre algum possível erro, a falta de citação de alguma fonte. Enfim, as formas de colaboração são as mais variadas. Há também a possibilidade de contribuir através de comentários. A gente sempre diz que no nosso trabalho o papel do jornalista, do repórter, ele não encerra a hora que você entrega o texto, até porque a gente espera que todos os textos abram espaço a um diálogo. Então, a construção desse texto, né, ele não é um organismo estanque, parado. Ele é um texto orgânico que a gente imagina que possa ser sempre é, lapidado pelo estabelecimento desse diálogo com o leitor. Né? Se nós temos interesse em receber conteúdo, de que tipo? É, Atualmente, a nossa estrutura ela é formatada com profissionais fixos, mas com não há uma frequência, né, que não é constante, que nos enviam conteúdo. E nós temos sim o interesse em receber conteúdo, textos, principalmente textos, né, mais do que fotos ou vídeo, mas principalmente texto. Agora é importante aí dizer, e eu já entro na resposta à tua terceira pergunta sobre os critérios, né, que esses textos, esses materiais que sejam enviados a nós, eles procurem estabelecer é, um diálogo mais profundo com o leitor, né? Ou seja, que ofereçam novas camadas de fruição, novas camadas de pensamentos a eles através sempre de um esforço em estabelecer uma intertextualidade. Tá? Então, a gente vai levar em consideração a qualidade textual, né, a riqueza de texto mesmo, e o, o diálogo que está sendo proposto por esse artigo, por essa reportagem que tenha sido enviada até nós. O conteúdo ele não precisa ser exclusivo. Entretanto, a gente sempre toma cuidado em que outros veículos esse material já foi publicado e publicizado. Isso é feito porque é, a gente sempre assim toma muito cuidado. Quando o conteúdo já saiu em um portal ou em um site, em especial os de nicho, que são mais comuns no ambiente digital brasileiro, que sejam maiores do que o nosso, maiores em tamanho de rede social e também, consequentemente, em número de acessos, a gente opta por não publicar mais esse material. Por quê? Porque nós entendemos que ele já atingiu um, um público muito grande e que, em alguma medida, a publicação dentro do nosso veículo não atenderia mais nenhuma necessidade é, direta, né, desse texto. Ou seja, é importante agora, nesse momento, concentrar a reverberação do texto que foi publicado em determinado portal, de forma a fomentar esse veículo onde o texto saiu e também é, agregar valor ao próprio material, sabe? Ou seja, ele tem um certo ineditismo. Agora, quando em alguma hipótese tenha sido veiculado num veículo, num portal, num site de menor expressão do que o nosso, aí nós replicamos o material porque entendemos que podemos colaborar na ampliação do debate. Então a gente sempre leva em consideração isso, que ele não tenha saído num grande veículo em que a partir disso a gente não vá servir
uma espécie de alavanca a que esse texto chegue a um número maior de pessoas, né? Porque muito provavelmente esse veículo grande vai ter um público muito semelhante ao nosso. A mídia, se a gente realiza algum tipo de mediação, como verificação, sim. Todo material que chega, ele é verificado, né? Primeiro a gente já espera que o profissional que tenha preparado o artigo, que ele já tenha feito isso. De toda forma, nós vamos verificar esse material que chega, ele vai ser editado, os dados vão ser conferidos, as fontes vão ser aferidas e nada vai ao ar sem que passe por esse pente fino. E raramente a gente não coloca o próprio texto enviado, mas existem casos sim de que chega um material pronto para ir ao ar e a gente acredita que ele precisa ser não reescrito, mas que ele possa servir como fonte a uma reportagem maior, né? E aí já entra também na sua sexta pergunta, que sim, é dado o crédito, mas vai variar conforme o uso que a gente fizer. Se nos chega um material de release citando alguém como fonte, muito provavelmente nós vamos procurar essa fonte para realizar a matéria, ao invés de utilizar esse material que nos foi enviado. Aí quem tiver redigido esse material não vai entrar como fonte, nem vai ser acreditado na matéria, mas sim a sua fonte. Mas isso geralmente só acontece quando é a própria assessoria de imprensa que está enviando ou um jornalista que foi contratado para fazer esse serviço de assessoria. É muito raro o contrário. Agora, se o texto for utilizado na íntegra, ele vai receber a citação, ele entra como um material produzido especialmente e o jornalista que tiver produzido esse material, ele assina e entra também uma biografia, uma mini biografia do autor do texto, dizendo a sua formação, o seu trabalho e dando espaço para colocação de links, em especial o link para portfólio. Eu fico aqui com dúvida quando você fala em colaborador em várias das perguntas, Daiane, que eu não sei se você está se referindo a quem é jornalista fixo da equipe ou se você está falando contribuições pontuais. Aí eu entro na tua sétima pergunta sobre retribuição de serviço prestado. Não, quem encaminha texto para a escotilha deve entender que nós somos um coletivo que funcionamos dentro da metodologia de trabalho voluntário e colaborativo, né? A nossa equipe fixa, nós temos uma relação diferente com eles. Agora, textos que nos são enviados, eles não existe nenhum tipo de retribuição quanto a isso. Sim, existe um espaço indicado a instruir. Nós temos tanto um tutorial de publicação quanto uma linha editorial bem definida. Os dois têm páginas fixas dentro do site e que servem justamente para que as pessoas tenham noção de como funciona, o que nós esperamos dos textos, né? O que nós imaginamos que eles devam oferecer ao leitor. Então, existe sim tanto uma linha editorial fixa e no ar para que as pessoas possam ler, quanto um tutorial de publicação que especifica bem como deve ser trabalhado esse texto e como ele deve ser preenchido dentro do sistema. Essa parte tutorial de publicação é voltada exclusivamente aos profissionais que trabalham conosco. Já a linha editorial é para qualquer pessoa que pretenda encaminhar alguma espécie de colaboração pontual. Sobre a tua pergunta, por que devem colaborar com o jornalismo? Bom, eu acredito fortemente que uma nação é forte quão forte é a sua imprensa. Existem algumas pesquisas que vêm sendo desenvolvidas, uma inclusive por nós, que mostra que cenas culturais regionais elas são fortes, quão forte é o seu
seus cadernos, seus veículos de produção cultural. A gente tem visto pelo país afora os cadernos de comunicação sumindo ou sendo diluídos dentro de outras editorias, em especial Cidades, Vida e Cidadania. E nós notamos que com isso as cenas culturais, dentro das suas mais variadas formas, elas têm sido enfraquecidas, né? Porque é importante imaginar dentro da cultura, eu estou falando de um nicho específico que é a área de atuação da escotilha, que não existe cultura nacional sem as culturas regionais, né? A identidade brasileira ela é formada pelas idiosincrasias e pelas particularidades das regiões brasileiras, né? Então a gente não tem algo que a gente chame de cultura nacional e que não tenha um pé em alguma região. E falando mais do jornalismo como um todo, é importante fomentar o jornalismo porque o jornalista é quem vai agir como uma espécie de mediador entre entre notícia, entre a reportagem, o acontecimento e o leitor. Ele é importante porque ele tem um papel social, né, em especial dar voz às pessoas, de narrar o cotidiano, mas dentro de parâmetros estabelecidos, porque senão a gente vai estar falando de ficção, né? Então, o jornalismo ele tem parâmetros estabelecidos de falar com a verdade, a noticiabilidade, enfim, mas ele também tem um papel social muito importante, que é dar voz a essa sociedade, as cidades, as pessoas, enfim, ao contexto em que ele está inserido. Então, é importante colaborar com o jornalismo, porque colaborando com o jornalismo você vai estar colaborando com a formação de uma sociedade mais consciente e trazer aqui para o nicho da escotilha, que é o jornalismo cultural, que quanto mais forte for o jornalismo cultural, mais forte vai ser a possibilidade de estabelecer diálogos com um elemento que é preponderante na formação da identidade nacional, que é a cultura. A escotilha ela pode ser contactada através das redes sociais, né? Então, envio de mensagens via o perfil da escotilha no Facebook, que é facebook.com/escotilha, no Twitter, twitter.com/escotilha. No Facebook nós também temos um perfil, né, um perfil de usuário específico para envio de pautas e contato. Então, se você digitar lá no Facebook, você vai encontrar o perfil, tá como a escotilha AMP. Então, ele é um específico para contato e envio de sugestões de pauta e estabelecer um diálogo com leitores, produtores de conteúdo e jornalistas de assessoria de imprensa, enfim. Também pode ser enviado para o e-mail imprensa@escotilha.com.br. Lá, tanto sugestão de pauta, como comunicação de possíveis erros, conteúdo realizado pode ser enviado para lá. Eu espero ter contribuído com o teu trabalho, Daiane. Agradeço novamente a oportunidade que você dá à Escotilha e te parabenizo pelo trabalho. Um ótimo dia, uma ótima semana e até a próxima.